abordado, apesar de sua enorme relevância, é uma relevância enorme, que é a prática da subtração internacional das crianças. Muitas vezes esses assuntos eles só ganham destaque quando há uma grande repercussão midiática. E aí a gente começa a escutar. Só que nós estamos falando aqui de um tema que exige uma extrema responsabilidade por parte do profissional, né? Um conhecimento técnico, uma sensibilidade, porque ainda assim é uma área que poucos profissionais são especializados. E se a gente pensar aqui, imagine, né, um casal que está no exterior, se separa. Aí, de repente, um dos pais pega essa criança e volta para o seu país de origem. O outro fica lá do outro lado do mundo, sem assim, sem o filho, sem saber como reavê-lo. E aí a gente vem com o direito internacional, com a convenção que criou mecanismos de cooperação entre os países para lidar com isso de uma forma mais rápida, porque a gente sabe que precisa ser muito rápido, não é? Então, assim, esse tema é justamente por termos, foi escolhido e por termos aqui no nosso estado uma grande referência, né? E percursora aí no direito internacional de família, que é a nossa palestrante da noite, que vem contribuindo imensamente para o debate desses temas, possui obras voltadas ao direito internacional de família, ao direito das famílias e da pessoa idosa também. E eu fiz o convite, ela gentilmente, como sempre, aceitou estar aqui conosco hoje. Então, assim, é uma grande honra mesmo receber a doutora Patrícia Novaes Calmon. Ela é advogada do nosso estado, OAB Espírito Santo. Ela tem suplementar no estado de São Paulo, no Distrito Federal. Ela é mestre e doutoranda em Direito pela UFES, professora e presidente também da Comissão da Pessoa Idosa do nosso IBDFAN Espírito Santo. E autora de diversos livros e artigos jurídicos que eu convido vocês a conhecerem mais. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda. É uma alegria enorme tê-la conosco e eu passo a palavra. Boa noite, muito obrigada, doutora Sandra, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui abordando sobre esse tema que está cheio de novidades. Agradeço muito a IBDFAN Espírito Santo, a Ana Paula Morbeck, que é a nossa presidente, e eu fiquei muito feliz, Sandra, quando eu vi que você estava assumindo essa presidência da Comissão de Direito Internacional. O que, assim, eu sabia que você iria fazer um excelente trabalho e já está fazendo vários eventos super importantes. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui, de ter sido convidada e de estar aqui, né, perante aqui vários convidados, também várias pessoas que se inscreveram para participar aqui com a gente e interessados nessa área do direito de família, né, que é uma área ainda, né, um pouco misturada entre o direito de família e o direito internacional privado, que a gente chama carinhosamente de direito de família internacional. Inclusive, para quem não conhece, esse aqui é meu livro, chamado Direito de Família Internacional, que traz justamente essa interseção entre o direito de família com esse panorama internacional e tem todos esses temas, né? As principais convenções internacionais, o processo civil internacional, questões vinculadas à mediação internacional. Então, é um livro que eu tentei, assim, ao máximo, trazer a maior completude possível. Mas eu tenho que dizer que, na minha visão, ao lado do tema do casamento e divórcio, esse tema de subtração internacional é um dos temas mais importantes que nós temos. Essa convenção que a gente vai tratar hoje, que é a Convenção da Haia de, infelizmente, a gente vai falar, né, de sequestro internacional, mas melhor dizendo, subtração internacional de crianças, é de 1980, ou seja, ela não é novinha, já desde 99 aqui no Brasil ela já foi internalizada, já vale aqui para a gente como uma lei infraconstitucional, no mínimo, né, vamos dizer assim, e ela é a Convenção sobre Direito de Família, lá no campo da Convenção, das convenções da Conferência da Haia, mais importante que nós temos. Então, aqui, a gente percebe que a gente está diante de um tema realmente muito importante, e assim, um tema que agora realmente, cada vez que a gente vai ver, tem novidades, tivemos várias novidades muito importantes aqui no campo né, dessa área em 2025. Agora, em maio, novinho, a gente tem um protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero também no campo da subtração internacional de crianças. Então, assim, tem muitas novidades realmente, né? Mas aí a gente começa aqui, né, falando sobre esse tema, que assim,
para a gente falar sobre a subtração internacional de crianças, a gente vai ter que falar também de alguns planos, né? Porque no plano jurídico, ok, a gente vai estar diante dessa lógica da remoção ou retenção ilícita de criança para um outro país diferente daquele da chamada residência habitual, que é o lugar que ela já estava habitualmente estabelecida, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, a gente não tem um conceito de residência habitual ainda, mas é um conceito que nós já temos em convenções internacionais, é um conceito importante no campo do direito internacional, então isso é relevante. Então, no plano jurídico, a gente vai ter essa perspectiva, então, de remoção ou retenção ilícita de uma criança para um país diferente, né, daquele que era a residência habitual daquela criança, e aí tem uma questão a mais, porque vai ter uma lógica de violação aos direitos de guarda ou de convivência, sabe? Com aquela outra pessoa que não autorizou, sabe? Uma outra a ir para aquele outro ambiente. Isso no plano jurídico, a convenção trata dessa situação. Só que no plano humano, nós também temos algumas questões, porque a gente vai estar falando também, olha, de rupturas de vínculo, sabe? Que vão impactar o desenvolvimento, sabe? A identidade, pertencimento daquela criança. A gente sabe que a Convenção dos Direitos da Criança, ela traz vários direitos. E essa perspectiva de você, sabe, ter um vínculo forte naquele lugar em que você já é estabelecido, que aquela criança já está estabelecida, isso é um direito previsto nessa Convenção dos Direitos da Criança, sabe? Ali, esse critério da identidade dela é muito importante. E isso, então, já tem que perceber. Cenário globalizado, no plano humano, para além do direito, a gente vai estar falando de ruptura, de vínculo, que vai impactar direitos importantíssimos dessa criança, sabe? Desenvolvimento, a lógica do pertencimento, e assim vai. Então, olha, a lógica da convenção que a gente tem, né? A Convenção da Haia de Sequestro e Subtração, também chamada de Convenção de 1980, vai ser, então, assegurar o retorno imediato da criança, o que na grande mídia, né, pessoal, como é que a gente escuta falar? Repatriação, como se tivesse que ter alguma nacionalidade envolvida. Não é bem o termo adequado, mas na grande mídia sempre a gente escuta falar esse termo, né? Repatriação. Mas na verdade vai ser aquele retorno ao lugar em que a criança estava ali tendo como uma residência habitual, independentemente da nacionalidade, de outros critérios. O critério que a convenção elegeu aqui é esse da residência habitual. Definir qual é a residência habitual, a gente está diante de um limite, né? Porque a gente nunca sabe de modo específico se a gente vai estar diante de uma residência habitual que teve 6 meses, ou a criança era pequenininha demais e não deu para definir muito bem. Eu, na prática, já peguei várias situações limítrofes de residência habitual, e isso, na minha visão, eu acho que a gente tem um probleminha, sabe? Que no final das contas vai caber aí ao juiz, né, definir. Se tiver um problema muito grave de definição de residência habitual, e a gente vai ver algumas questões além disso. Mas o ponto da convenção é assegurar o retorno imediato ao lugar da residência habitual e ainda fazer respeitar os direitos de guarda e de visita. Chama de visita. A gente aqui chama convivência, mas a convenção chama de visitação. Aí eu falo com vocês, tudo bem, assegurar o retorno imediato, mas a gente vai ver daqui a pouquinho um julgado do STJ que fez com que esse outro objetivo da convenção, que é justamente essa lógica de fazer respeitar os direitos de guarda e visitação, tenha também um impacto relevante. A gente vai ver daqui a pouquinho, eu vou falar com vocês. Vocês se lembram do outro objetivo da convenção, que não é só repatriação, ou seja, retorno ao lugar de residência habitual? Enfim. Mas disso tudo, né, só para a gente chegar aqui no ponto, a gente também tem que se lembrar que a convenção ela é a convenção dos aspectos civis da subtração internacional de crianças. A gente não vai estar diante de um instrumento de natureza penal. A gente sabe, essa subtração internacional de crianças aqui no Brasil não é crime. Ainda, quem sabe um dia, né, venha se tornar. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, lá tem esse cenário de pena, sabe? Lá tem realmente um ato, né, que foi estabelecido ali para poder definir
esse aspecto criminal do ato de fazer essa transferência ou retenção de uma criança em outro país, quando os Estados Unidos é aquele país de residência habitual, tá? E aí a gente tem também uma questão meio problemática aqui, porque a gente fala subtração, que é o nome mais adequado, descreve melhor aqui esse fenômeno, mas a convenção, nessa tradução que a gente teve aqui no Brasil, se utilizou do termo sequestro. E aí vem o ponto. Por exemplo, em Portugal, língua portuguesa, lá eles traduziram para rapto. Estados Unidos tem uma lógica de abduction, que aqui às vezes a gente encontra até alguns textos com uma tradução de abdução, mas me parece que realmente, né, é uma questão de nomenclatura, e se a gente pode utilizar um nome mais adequado, como a gente, por exemplo, usa convivência em vez de subtração, curatela em vez de interdição, a gente, né, sabe que existem nomes mais adequados do que outros, então a gente acho, né, que é muito mais adequado falar o termo subtração. E nem digo eu. Hoje eu estava no meu Instagram e eu vi o Rodrigo da Cunha Pereira falando sobre esse tema num podcast, e ele falou, porque eu tenho sequestro? Aliás, a subtração, né, que ele falou, que realmente, até na visão dele, né, que é a questão básica aqui na de nomenclatura, é um termo muito mais adequado. Então, aqui, beleza, a gente tem essa lógica aqui também da definição dessa lógica da residência habitual, né? Temos aqui essa lógica de ter que definir e ter uma centralidade na definição da residência habitual, até mesmo, pessoal, por uma questão interessante. Porque existe um fenômeno curioso, que é uma figura de abuso de direito até, que a gente chama de fórum shopping. E aí, o que acontece dentro desse fórum shopping? Às vezes, a gente pode estar diante de uma situação em que uma pessoa, já sabendo que a legislação de tal país é um pouco mais flexibilizada, sabe que a aplicação da convenção em determinados cenários é um pouco mais suave ou praticamente, sabe, não é muito efetiva em alguns cenários, a gente pode perceber pessoas que vão se direcionar, vão levar uma criança ou adolescente, enfim, né? Vão levar aquela criança de até 16 anos de idade para esse país que tem esse olhar mais flexível, sabe? E lá vai tentar estabelecer aquela nova residência habitual e assim vai. Então, aqui existe, então, uma centralidade nessa lógica da residência habitual, e esse é o ponto central. O que o juiz vai fazer? O juiz federal faz nesses casos de sequestro internacional de crianças. Ele vai determinar o retorno da criança ao lugar de residência habitual, para que lá o fundo da matéria, ou seja, guarda, questão de convivência, a matéria de fundo, seja decidida. Isso foi o que a convenção estabeleceu. Só que, sabemos, nem sempre o ideal para a criança, o melhor para a criança, ou seja, o melhor interesse da criança, é o retorno. E por conta dessa lógica de que a gente precisa respeitar essa perspectiva do melhor interesse da criança, que é fundamental, é óbvio, eu não estou falando da Constituição brasileira, eu estou falando de convenção internacional, inclusive a mais ratificada do mundo, que é a Convenção do Direito da Criança. Curiosamente, só não foi ratificada pelos Estados Unidos, sabia? A Convenção dos Direitos da Criança é a convenção mais ratificada do mundo, com exceção dos Estados Unidos, que para a gente, né, ver, sabe, olha os Estados Unidos como assim, o auge da civilidade. Talvez por conta dessa lógica que eles têm de penalização de crianças, sabe, aspecto mais criminal de crianças, que a gente, né, teve aquele seriado lá, Adolescência, e outros que a gente vê, talvez por essa perspectiva, mas é curioso pensar nisso. Mas sabendo, então, que às vezes, por conta do princípio do melhor interesse da criança, não é o mais adequado ela partir realmente para aquele país em que ela tinha como residência habitual e voltar para lá, a própria convenção, então, estabeleceu algumas exceções. E aí, qual é o grande ponto? A gente tem que analisar essas exceções de modo casuístico, obviamente, a partir do que se encontra ali, né, caso a caso, e a partir dessas exceções, aí sim a gente vai poder, então, não aplicar a lógica, o objetivo de retorno imediato da criança. Mas só nessas situações.
tá? Então, assim, e a gente vai ver quais são essas exceções, mas estou passando aqui de modo geral, sabe? Qual é a perspectiva, como é que a gente faz, enfim. E aí, aqui, qual que é o ponto também? Qual é também um dos grandes benefícios que nós temos no campo da Convenção da Haia, né, de subtração? Um dos grandes benefícios que a gente tem dessa convenção é a lógica da cooperação jurídica internacional por meio das autoridades centrais. Porque qual é a grande questão aqui? Se a gente não tem a lógica das autoridades centrais, se nós não temos esse benefício, vamos dizer assim, né, de comunicação mais rápida, se a gente não tem essa perspectiva menos burocrática em muitos casos, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um cenário de muito mais, um cenário que vai demorar muito mais, sabe? Então, aqui, o benefício é o seguinte: a gente não vai seguir o trâmite regular das vias diplomáticas. Não, a gente aqui vai seguir a perspectiva das autoridades centrais. Essa é a modalidade legal aqui, né, de cooperação jurídica internacional no campo da convenção. E quem é a autoridade central e a principal instituição, né, vamos dizer assim, eu digo, é o Ministério da Justiça, sim, mas dentro do Ministério da Justiça, a gente tem o DRCI, que é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, que é quem vai fazer valer essa perspectiva da cooperação jurídica internacional com base na convenção, sabe? E aí, o grande ponto é, o DRCI, ele vai se comunicar com a autoridade também estabelecida lá naquele outro país, de modo direto, sem ter que ficar passando pelo que eu chamo de escadinhas da via diplomática. Porque a via diplomática, normalmente, a gente passa por várias escadinhas. Teria que ter uma decisão judicial, eventualmente, de um juiz. Depois disso, vai ter que encaminhar, eventualmente, uma carta rogatória, eventualmente, sabe, um auxílio direto, alguma solicitação de cooperação jurídica internacional pela via regular, que vai para o Ministério da Justiça, que depois vai para o Ministério das Relações Exteriores, para depois seguir lá no outro país e também passar por uma escadinha, sabe? E assim seguir. Aqui, a gente vai simplesmente chegar, preencher um formulário, que é um formulário padronizado no mundo todo, e vai preencher esse formulário, encaminhar para o DRCI, que é do Ministério da Justiça, que já vai direto encaminhar para o outro país, eletronicamente, sabe? Então, aqui temos essa facilidade também e essa tentativa de se ter uma maior rapidez no trâmite, obviamente, porque, como a doutora Sandra ela falou, a gente tem que ter agilidade. Quanto mais tempo a criança está retida naquele país de modo ilícito, vamos dizer assim, né, que foi transferida e depois retida naquele lugar, mais a chance dela se estabelecer naquele ambiente. E depois você tirar ela, é óbvio que vai trazer uma ruptura de laços que foram criados e assim vai, né? Então, rapidez é fundamental. Às vezes, a gente não precisa nem seguir para o caminho da Justiça Federal, porque essa lógica do DRCI, né, de se comunicar com a autoridade lá do outro país, enfim, às vezes, pelas via extrajudicial, já consegue chegar em acordos e aí simplesmente a criança ela é devolvida ou chegam no acordo por meio desse trâmite administrativo. Vários casos finalizam assim. Só que às vezes, quando não consegue chegar nesse ponto, qual é a questão? Quando precisa de qualquer medida judicial, o DRCI, como autoridade central, ele vai se comunicar com a AGU. E a AGU é que vai ter esse papel de, eventualmente, entrar com as ações relacionadas ao retorno da criança, sabe? E assim segue. Então, quem vai ser a autora da ação, nesse caso de sequestro internacional de crianças, eventualmente, quando a criança está no Brasil? A AGU. E aí, a mãe ou o pai, ou seja, a pessoa que trouxe ela indevidamente para o Brasil, obviamente vai ter que contratar um advogado, e aí sim ela vai poder apresentar contestação e trazer as exceções, porque na contestação são as exceções que ela vai trazer. Olha, eu vim para o Brasil porque lá naquele outro país eu estava em situação de violência doméstica, eu estava no cenário X ou Y, que a criança estava numa situação de risco, e assim segue. Então, aí sim, né, vai ter a contestação, o processo vai seguindo, e aí, né, vai ter uma decisão no final da Justiça Federal, que vai determinar o retorno, ou vai falar que a criança pode permanecer aqui.
E o mais legal disso tudo, no final das contas, é a perspectiva do juiz natural. Porque essa decisão do juiz federal que fala a criança vai embora ou a criança pode ficar aqui, vai determinar se a justiça brasileira como um todo tem a jurisdição internacional, chamada pelo CPC 73 de competência internacional, para apreciar as matérias de fundo, de guarda, sabe? De convivência. E aí, eventualmente, aquele processo que está lá na justiça estadual já acontecendo, sabe? Ele pode prosseguir. Porque o que normalmente. Vamos falar, né? O principal sujeito. As mães, quando chegam no Brasil com alguma criança e procuram um advogado, fala, eu vim para cá, eu estava em situação de violência doméstica e tal, e estou aqui porque aqui eu tenho família, aqui eu tenho rede de apoio, eu tenho onde morar. E lá eu vivia numa situação, sabe, muito ruim, etc. Quando ela vem para cá, normalmente ela vai procurar um advogado. E o advogado, a primeira coisa que fala é: entra com uma ação de guarda agora, nesse momento, né? Todo mundo que já atuou né, e faz consultoria nesse caso sabe disso. E o que a gente faz? A gente tenta entrar com essa ação de guarda porque vai que, eventualmente, né, esse homem lá, ele não entra com essa questão de subtração internacional, vai ser citado, eventualmente, por carta rogatória, eventualmente por WhatsApp, né? Enfim, vai ser citado, às vezes ele já comunica ali nesse próprio processo a sua autorização para a permanência da criança aqui, e assim vai seguindo. Então, assim, só que se ele, nesse momento, ela entra com a ação de guarda e ele entrou com esse requerimento para que a criança seja devolvida ao país de residência habitual, o que acontece com esse processo lá na Justiça Estadual? Ele vai ser suspenso. Entende? Vai ficar suspenso até essa decisão do juiz federal se a criança vai ou fica. Essa decisão do juiz federal, que determina se a criança vai ou fica, ela é importantíssima, porque no final das contas ela vai também ter um impacto na jurisdição internacional sobre a matéria de guarda. Estão me entendendo? Então, assim, não é uma decisão, sabe, que simplesmente vai falar, vai, volta, e depois você pode entrar com ação em qualquer lugar. Como a lógica da jurisdição concorrente que nós temos lá do artigo 21 e 22 do CPC. Não, vai ter repercussões relevantes. Óbvio que de acordo com os mesmos fatos, né? 10 anos se passaram. Aí sim, você pode voltar a propor ações, né, dentro da regra, né, da jurisdição concorrente, mas de acordo com aqueles fatos, naquele momento, não vai poder, eventualmente, o juiz brasileiro decidir matéria de guarda se o juiz federal determinou o retorno da criança lá para o lugar de origem, tá? Então, assim, aqui, né, tudo certo, que nesse ponto, só para a gente saber mais ou menos também o trâmite, enfim. E aí, aqui também a gente tem que perceber o seguinte: quando a gente, então, está diante da convenção, olha, a gente vai estar diante de mistura de afetos com geopolítica, emoções e tratados, e aqui não tem vilões óbvios, entende? A gente escuta muito, assim, até chegou uma vez, chegou, já tem bastante tempo até, um rio da Cleo Pires, falando, um absurdo essa convenção de 1980, porque essa convenção, trazendo aquela mesma narrativa que a gente vê do pessoal que fala da lei de alienação parental, no sentido de que é uma lei contra as mulheres. Aí eu vi a Cléo Pires falando, né, essa questão, falando mal dessa convenção, né, de subtração. Mas aqui, por que é interessante a gente falar que não tem vilões óbvios? Porque, olha, gente, no aspecto geral, não estou falando de violência doméstica, tá? Mas no aspecto geral, uma mãe ou um pai que tira a criança do lugar em que ela estava já acostumada, habituada, da escolinha, dos amigos, daquela rede que se tinha ao redor, da casa, do quarto. Isso, por si, já é violador, entende? Então, assim, viola os direitos da criança. Então, essa narrativa que às vezes a gente escuta aqui e ali, sabe, de pessoas só falando mal da convenção, para mim, eu acho que não é o cenário mais adequado, porque aqui os vilões não são tão óbvios assim. Porque, às vezes, temos que analisar que a gente, sabe, realmente está diante de uma violação dos direitos da criança, mas em nível de ponderação,
em cenários de violência doméstica, por exemplo, ou em cenários das exceções, previstas, inclusive, aqui na própria convenção, a gente então percebe que, no final das contas, podemos estar diante de algo que faça como se fosse, tivesse um peso menor essa violação aqui aos direitos dessa criança, tá? Então, assim, tudo bem, né? A gente tem essa lógica aqui, e aí a gente vai, então, dar uma olhadinha na questão das exceções, para a gente ver quais são essas exceções e as novidades que a gente teve nesse ponto, que todo mundo já deve saber, de certo modo, sobre algumas exceções, especialmente da questão da mulher em situação de violência doméstica. E a gente já percebe, então, a própria convenção já estabeleceu, já pensem comigo, vários países de culturas diferentes, com suas próprias leis, sabe? E perspectivas jurídicas diferentes e até mesmo perspectivas contra a mulher, contra a criança, e assim vai, como, por exemplo, países como Egito, sabe? Irã, países diferentes, com a perspectiva muçulmana. Pensem comigo, eu digo países, né, que aderiram à perspectiva da Convenção dos Direitos da Criança. Todo mundo sabe, então, da lógica do princípio do melhor interesse da criança. Mas aqui, para os países signatários da Convenção da Haia, efetivamente, teve um consenso internacional para perceber que, dentro dessas exceções, que a gente vai ver que são 5, né, a gente tem aqui em mente que o melhor para a criança, então, é ficar onde ela está, onde ela foi transferida ilicitamente. E a primeira exceção que nós temos é a lógica da adaptação da criança após o prazo de 1 ano. Bem, passou 1 ano, né? Eventualmente a criança ela já se integrou ao novo ambiente, né, gente? Ela já tem escola, amigos, rotina. O juiz já pode ali considerar que agora levar ela de volta para aquele lugar vai causar mais um trauma ou, né, vai continuar ali numa perspectiva de que não vai ajudar. Então aqui temos então essa perspectiva de 1 ano, adaptação. O STJ, ele tem aí duas visões diferentes lá no campo ali, né, dos ministros, enfim, uma certa divergência quanto a esse ponto. Porque para alguns ministros, aqui, mesmo antes de 1 ano, a adaptação pode ser analisada. E o que que as mães normalmente fazem aqui, gente? Primeira coisa que elas fazem, matricula a criança na escola. Não é isso? Para quê? Para provar a adaptação. A criança se adaptou, ela já está estudando aqui, já tem 1 ano, enfim, né? Aí toda aquela questão da adaptação. E aí, ou seja, especialmente porque tem essa linha de entendimento do STJ que você pode provar a adaptação mesmo antes de 1 ano. Já outra linha lá no STJ, até da ministra Regina Helena Costa, tem essa perspectiva de que você só pode provar a adaptação e invocar essa exceção depois do prazo de 1 ano. Então, temos aqui essa questão, e já que tem divergência, né, dá para estruturar aqui dentro da melhor, né, forma aqui para quem é o nosso cliente, assim segue, né, obviamente. De modo ético, não tem nada de estrutura, né, coisa, porque os próprios ministros têm essa divergência. Então, aqui, esse fator tempo, né, ele é um aliado aqui daquele, falar genitor, tá, gente? Daquele genitor, aquele pai ou mãe, né, falar genitor de modo genérico, que trouxe a criança para um país e ali reteve, tá? E também é o maior inimigo da convivência perdida, né? Vocês devem ter visto a cabecinha da minha filha aqui agora há pouco, porque ela tem 4 anos. Às vezes eu fico 2 dias, assim, muito raro, né, isso acontecer, mas 2 dias, assim, que eu tô mais em aula e tudo mais, sabe, aquela coisa, ela já meio que, agora eu só quero saber do papai, sabe? Ou meu marido também viaja e fica de um dia para o outro, só quero saber de mãe. Tem essa questão. Pense a questão 6 meses, 1 ano, sabe, gente? A gente sabe que isso acontece, né? Mas tudo bem, essa é a primeira exceção que a gente tem aqui. A segunda exceção é a lógica da violação aos princípios fundamentais de direitos humanos, uma lógica muito mais abstrata, sabe, de ordem pública, enfim, sabe, porque nenhuma convenção vai poder obrigar um Estado a praticar algo que vai ferir os seus próprios fundamentos éticos, constitucionais, sabe, direitos fundamentais das pessoas. E aí, com isso, se esse retorno contrariar os direitos humanos, liberdades fundamentais,
pode ser recusado por essa cláusula geral aqui, que é uma exceção bem mais genérica, assim, sabe? Violação a princípios fundamentais, direitos humanos, enfim. Fico pensando, eventualmente, na perspectiva de uma guerra, sabe? Em outro país, quando, sabe? Você vai... Ah, retorno da criança para o Irã, nesse momento. Difícil, né? Então, talvez seja uma questão mais genérica para situações assim que não tem uma resposta nas outras exceções. A terceira exceção é a falta de exercício do direito de guarda ou o consentimento daquele pai ou mãe, genitor, vamos dizer assim, que ficou lá no país de residência habitual. Porque, eventualmente, se tem a prova de que ele não exercia de fato a guarda, eventualmente, sabe, tem alguma questão, sabe, que naquele outro país já trouxe uma decisão judicial específica. Essa decisão judicial, como prova de outro país, ela não precisa nem ser homologada, tá, gente? Como prova, algo que vem de fora é válido, sabe? Você só está querendo provar o fato, né? Então tem essa questão também, porque se você usa uma sentença internacional, uma sentença estrangeira aqui no Brasil e quer que ela seja cumprida, aí sim você vai ter que fazer a homologação da sentença estrangeira no STJ, enfim. Mas se utilizar como prova, você não precisa homologar, né? Então você tem lá no exterior uma decisão, sabe? Por exemplo, alguma questão que demonstrava que aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe, não exercia de fato a guarda. Você pode juntar, obviamente, tradução juramentada, apostilamento, aquela coisa toda, ou tipo de legalização, e assim segue. Ou você vai provar que houve a concordância com a transferência ou retenção. Como que se concorda e como é que faz a prova? Teve mensagem de WhatsApp? Teve, sabe, qualquer forma de alguma outra pessoa ter visto aquela comunicação, prova testemunhal, eventualmente? Então, a gente tem também essa exceção aqui que é interessante, porque, eventualmente, a gente vai estar diante daquele caso, né? De quem não cuidava ou que consentiu, depois fala que teve sequestro, de violência vicária, né? Situações aí que a gente já sabe vários motivos podem, sei lá, né, fundamentar essas questões. E aí a gente tem aqui a exceção que é a mais importante, né? Que é a questão do risco grave à integridade física ou psíquica da criança. Dentro dessa exceção, que é a mais importante, né? A gente sabe, eventualmente, uma mãe vai fugir, que na verdade é isso que acontece, né? Vai fugir para aquele país de origem, eventualmente, ou para um outro país, porque ela está numa situação de violência doméstica. E, tecnicamente, isso é uma subtração internacional, mas moralmente, ela está tentando sobreviver, né, pessoal? Porque senão ela vai morrer lá naquele país, sabe? Casos, por exemplo, de homem que com a criança bebezinha, o homem vai lá, a mulher, assim, sabe, de puerpério, quebra um berço sabe, do corpo dessa mãe. Situações, assim, das mais horrorosas que a gente vê, sabe? Que vocês já devem ter visto situações terríveis. Então, assim, realmente tecnicamente falando assim, uma subtração, mas moralmente o fundamento é outro, né? Ou ela vai embora ou ela morre, sabe? Então, aqui no Brasil, por muito tempo, a gente hesitou a aplicar essa lógica da convenção quando tinha violência doméstica contra a mãe. Por quê? Porque, no final das contas, o perigo era meramente indireto para a criança e não direto, sabe? E aqui entendia-se, né, que tinha que ter esse risco direto, a criança que tinha que ter sido objeto ali daquela violência, sabe? Situação assim. Só que agora, em agosto de 2025, STF, nos julgamentos aí das históricas ADIs 4245 e 7686, Roberto Barroso, ministro Luiz Roberto Barroso, ele trouxe aí um novo paradigma e é um marco que a gente tem na interpretação da Constituição com esse olhar de perspectiva de gênero agora. Porque dentro dessa exceção, desse artigo 13, agora a gente vai ter que interpretar de maneira ampliada, para poder também abranger cenários de violência doméstica contra a mãe, ainda que a criança não seja vítima direta, ainda que o pai seja um ótimo pai. Não tem essa narrativa?
é um ótimo pai para a criança, mas um cara que, sabe, é altamente violador dos direitos da mãe. E aí aqui o STF, então, ele estabeleceu que essa criança exposta ao ambiente de violência, ela vive sob risco de risco psicológico grave, sabe? Porque no final das contas, onde tem medo, não tem infância, né? E aí aqui para essa lógica do direito internacional de família, enfim, agora então a gente tem algo que é extremamente humano na minha visão, que é essa noção de que proteger a mãe também é proteger a criança. E o mais legal de tudo, o STF, nessas ADIs, nesse julgamento, ela entendeu o seguinte, que a gente vai ter que pensar em protocolos de acolhimento a mães e filhos nos consulados brasileiros, que a gente sabe, consulado brasileiro é a primeira porta ali de uma mulher migrante em situação de violência, sabe? Só que, em muitos casos, fica aquela situação despadronizada, né? Sem um protocolo de acolhimento. Enfim, às vezes só trazendo informações burocráticas, enfim, mas, né, agora temos aí essa determinação dessas medidas estruturais para isso. Além disso, a criação de núcleos especializados nos TRFs para as perícias psicossociais, prazo máximo de 1 ano, efetivamente, para desfecho desse processo, que a gente sabe, já viu, questão do tempo, né? É uma questão grave. E ainda temos uma última exceção, que é a questão da voz da criança, quando a criança já atingiu essa maturidade suficiente e ela vai ter direito de ser ouvida, e especialmente, né, dentro da lógica do depoimento sem dano, que foi ali uma regulamentação lá da Lei 3.431 de 2017, tá? Então, a gente tem aqui essas 5 exceções. Mas a gente viu, então, que a mais importante é a lógica daquela que fala da violência doméstica, né, contra a mulher, da lógica da perspectiva de gênero, enfim. E aí aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa, tá? Aqui, assim, agora, imagina, no dia 7 de maio, acho que foi dia 7 ou 6, agora, no início de maio, a gente teve aí uma publicação de um protocolo de atuação judicial, enfim, né, com perspectiva de gênero, nos casos de aplicação dessa Convenção da Haia de Subtração Internacional de Crianças. Isso foi muito interessante. E dentro desse protocolo tem uma estatística bem interessante, que aponta o seguinte: 80% dos pedidos de retorno tramitados no Brasil envolvem mães brasileiras que voltam ao país sem autorização dos pais e, na maioria das vezes, por causa de violência doméstica, sabe? E aqui, então, é a convenção, e isso, pessoal, foi um dado que eu achei bem interessante. Olha o que o protocolo fala. Ele fala o seguinte, que a convenção, lá em 1980, ela foi concebida de modo originário ali para proteger crianças levadas pelos pais. Olha isso. Lá no passado. Por quê? Porque não tinha um estabelecimento seguro de medidas de proteção, não se falava tanto de violência doméstica quanto como fala hoje, sabe? Então, assim, olha que coisa interessante. Só que hoje a gente tem um novo olhar, porque agora a gente aplica a convenção com com um fundamento fático, vamos dizer assim, completamente diferente da perspectiva em que foi criada lá em 1980, sabe? Então, assim, aqui a gente também tem que pensar, né? Que aí vem um grande ponto. 80% dos casos, mulheres em situação de violência doméstica. E aí, pensem comigo, a mãe subtratora, né, utilizando essa expressão, ela é, ao mesmo tempo, vítima do genitor que pede o retorno. E é uma coisa um tanto quanto incoerente em muitas situações, né? E aí, aqui, antes desse entendimento do STF, a gente tinha entendimentos inconsistentes, porque os tribunais, eles, por hora, negavam o retorno, porque não tinha prova robusta da violência e tudo, e outras horas ainda falava que, no final das contas, a violência não era contra a criança, então não podia aplicar a exceção, então a criança tinha que voltar. Mas, olha, a ausência de parâmetro produz aí resultados imprevisíveis e injustos, né, gente? Tinha hora que o juiz fazia uma coisa, tinha hora que o juiz fazia outra coisa, e assim seguia. E aí, qual é o grande ponto? O protocolo, então, ele determina que o juiz, ele considere esses fatores,
sabe, da violência doméstica, a situação da mulher migrante em situação de vulnerabilidade, na avaliação desse risco grave. Reconhecendo, então, que a efetividade, sabe, na verdade, assim, até a eficácia de medidas de proteção disponíveis lá fora não pode ser presumida de modo abstrato, porque, eventualmente, a condição de imigrante daquela mulher pode comprometer o acesso da mulher a essas medidas de proteção. Pensem comigo, uma mulher em situação irregular em algum país. Às vezes, os benefícios, né, garantidos aí à pessoa em situação de violência doméstica pode não ser garantido a essa mulher em situação irregular. Entende? Então, aqui, a gente já tem um ponto especial aqui no protocolo. A gente não pode presumir, sabe, que, de modo abstrato, sabe, que aquelas medidas de proteção lá do exterior, elas são eficazes e elas já seriam suficientes para essa mulher poder se garantir lá e não ter que trazer a criança para cá. Protocolo trouxe isso para a gente, sabe? Aqui, então, a gente também vai trazer aqui dentro uma lógica de 3 etapas do protocolo, porque primeiro a gente vai ter que analisar sabe, essas alegações de modo concreto, sabe? Não afirmações meramente genéricas, embora o STF tenha utilizado a expressão indícios de violência, não falou prova robusta da violência, indícios. E porque falou também em indícios, a gente pode pensar que dentro das provas disponíveis, a gente vai ter que aceitar, e consta até, né, no protocolo, esses elementos não oficiais, com mensagens, fotos, e-mails, pedidos de ajuda, sabe? E assim vai. E ainda avaliar se essas medidas de proteção lá daquele outro estado, elas são efetivamente eficazes no caso concreto, sabe? Aqui, gente, essa condição de migrante da mulher é um fator de vulnerabilidade, que agrava vulnerabilidades, tá? E pensem comigo, eventualmente, barreiras linguísticas, culturais, limitações de acesso a serviços de proteção, por conta aqui dessa questão do status migratório dela, tudo isso, eventualmente desconhecimento de direitos, sabe? Eventualmente isolamento social. Tudo isso são dimensões da vulnerabilidade que faz com que essa vulnerabilidade seja multifacetada, né, gente? E olha, o protocolo olha então para a mulher migrante. Olha que coisa forte, gente. Então, assim, me parece muito, muito interessante a gente falar disso, sabe? E considerando que esse protocolo ele está assim, alinhado com as determinações das ADIs, né, julgadas pelo STF, 4245 e 4686, que tem natureza vinculante, que é um precedente vinculante de acordo com o 927 lá do CPC, e como elas não foram além, elas só densificaram a própria previsão do STF sobre esse ponto, talvez seja possível a gente falar que o próprio protocolo ele é obrigatório por isso. Entende? Não é obrigatório, né? Porque no final das contas há uma lei, né? Tem toda essa perspectiva de que eventualmente tem que ter uma lei ou eventualmente um precedente para transformar algo em obrigatório. Mas nesse caso aqui, como densifica de certo modo uma decisão do STF que já trouxe várias medidas estruturais, né, para poder fazer cessar essa situação de violência doméstica no exterior, enfim, talvez possamos pensar nessa questão, tá? Então, aqui, além disso, né, a gente pode pensar que aconteceu o seguinte, né, gente? Dentro do procedimento que nós temos sobre esse tema, a gente teve agora também, vamos dizer assim, até mais ou menos recente, que foi em 2022, a resolução 449. A gente não tinha um procedimento estabelecido para o trâmite, sabe, das ações de busca e apreensão internacional. Agora, a partir de 2022, nós temos essa resolução 449, que regulamenta, sabe, como que a gente faz, qual é o prazo de contestação, como que faz a questão de, sabe, perícia, tudo, né, tutela provisória de urgência e assim vai seguindo. É uma resolução interessante para todo mundo dar uma olhada, ler a resolução para saber qual é o procedimento em si, mas agora, em 2025, a gente teve uma recomendação adicional, que é a recomendação
8 de 2025, que fala o seguinte, essa recomendação 8 de 2025, fala que o retorno da criança vai ter que aguardar a manifestação do TRF, garantindo aí, então, o duplo grau de jurisdição antes da execução da decisão. Por que isso, pessoal? Pensem comigo. Em alguns cenários, determinava-se a execução da decisão do juiz federal de primeiro grau antes do recurso ter sido, sabe, decidido ali, ter um trânsito em julgado, alguma questão assim mais específica, sabe? E qual era o grande problema? Eventualmente, a situação era revertida no TRF, né? E aí, aqui, o que é que acontece? Agora, essa recomendação 8, ela trouxe esse posicionamento de que, para a execução, ou seja, o retorno efetivo da criança ao país de residência habitual, a gente vai ter que esperar aí a decisão, a manifestação do TRF, tá? Para evitar situações irreversíveis, sabe? De enviar a criança para um lugar e depois, no final das contas, né, o recurso determinou que a criança deveria ficar aqui, sabe? E, além disso, essa recomendação 8, ela ainda trouxe um plano de execução humanizado. A resolução 449 de 2022 já trazia, de certo modo, que o juiz poderia definir na sentença, sabe, algumas questões específicas para o momento de execução. Mas a recomendação 8, sabe, reafirmou essa lógica. Por exemplo, para que haja na decisão judicial, por exemplo, quem vai acompanhar a criança, se existe necessidade de apoio psicológico no retorno, sabe, nesse acompanhamento da criança, quais são os documentos exigidos, sabe? E outras questões para que a criança tenha um retorno seguro, entende? Aqui, a gente sabe, né? Nem sempre aquela pessoa que transferiu a criança ilicitamente vai conseguir voltar. Porque, às vezes, ao voltar levando a criança, lá ela é apreendida criminalmente, como é o caso dos Estados Unidos. E aí entra em cena aqui. E aí, quando a criança ela está desacompanhada, como é que a gente fica? Sabe? De cenário humanizado. Realmente, de que haja aí essa transferência da criança e essa questão toda. Então, aqui, gente, me parece algo também interessante, porque, olha, além disso, a gente tem também o posicionamento do STJ por meio do RESP 1905-440 de São Paulo. 1905-440 de São Paulo. Nesse RESP, pessoal, aí entra aquela questão que eu ia falar do outro objetivo da convenção, que não é só determinar o retorno, e sim também fazer valer e garantir o direito de convivência, sabe? E de visitação, né? Que é a outra expressão utilizada. Olha o que esse RESP, do que o STJ falou. Olha, falou o seguinte, que a convenção, ela pode ser utilizada para regulamentação de direito de visita transfronteiriça, independentemente do sequestro ou retenção. Momento de, tipo, o quê? STJ afirmou, gente, de modo categórico, que no final das contas, a convenção não é só um escudo, mas também uma ponte para a gente fazer valer direito de convivência, direito de visita transfronteiriça. A criança, a mãe trouxe a criança para o Brasil. Beleza. Qual seria a via que competiria a esse pai? Entrar com uma ação lá no país de residência habitual, a mãe ser citada por carta rogatória, etc., ou aqui no Brasil, e a mãe já participar e etc. Ou ele pode, a partir desse entendimento do STJ, que também é de 2025, acho que é, 2020, ou é de final de 2024 ou início de 2025, falou o seguinte: você pode, por meio da autoridade central, fazer um requerimento de regulamentação de visitação. Você não quer que a criança volte, você quer realmente que a criança fique com a mãe. Ok, né? Vamos dizer assim, você está ok com a permanência da criança lá, mas você quer regulamentar. Como é que você vai conviver com essa criança? Que dia? Né? Aquela questão. Quem vai pagar o custeio da criança ir lá visitar esse pai ou esse pai vir visitar essa criança? Sabe? Tudo isso, pessoal, a gente pode se valer da Convenção da Haia de sequestro ou subtração. Tanto que no formulário padronizado tem uma caixinha
que traz justamente essa opção de regulamentação de convivência e visitação, sabe? Guarda, né, essa lógica. Então, assim, olha que bacana esse ponto, sabe? Porque, assim, STJ, nessa questão, falou que a convenção, por exemplo, uma pessoa mora em Portugal, aí ela agora está ok que a criança está aqui no Brasil e não quer que volte para lá. Ok, fique com a mãe. Mas eu quero regulamentar minha convivência, guarda, etc. Como é que vai ser? Como é que vai se desenvolver essa questão? O STJ trouxe, né, nesse julgado e falou o seguinte: ok, não, é muito possível, né, que tenha esse contato extrajudicial e tudo, mas não dando certo, a União, por meio da AGU, vai ter essa legitimidade ativa para ajuizar ações de guarda, tipo, ou convivência com base na convenção. Vai, obviamente, entrar com ação na Justiça Federal, porque vai ter a base ali na convenção, né? E também o objetivo dessa questão, então, vai ser a regulamentação do contato, sabe, afetivo, regular, com a criança, com os pais que estão ali em países diferentes. Então, aqui, na minha visão, a gente já sabe que já está lá no bojo da convenção há muito tempo, que fala retenção, e aí o retorno imediato, né, tem esse objetivo, mas também fazer valer a questão de guarda e visitação. Mas não era tão claro para a gente esse outro objetivo que não o retorno. Porque a gente só escuta falar de repatriação e só escuta falar mal, né? Tipo, é uma convenção contra as mulheres e tudo mais. E aí, agora, por esse entendimento do STJ, me parece que, assim, a gente está diante de algo, de um caminho espetacular, sabe? Muito mais acessível no campo do acesso transnacional à justiça às pessoas envolvidas em conflitos familiares, tão sutis quanto esses, entende? Então, me parece, então, no final das contas, que essa decisão, de certo modo, ampliou aí essa finalidade, esse escopo da convenção, sabe? Para que agora, sabe, não tenha mais só aquela perspectiva de trazer de volta, mas também de manter o vínculo existente, sabe? Dei uma olhadinha, eu tenho aqui, deixa eu colocar, não, na verdade, é de 2022, gente, eu falei final de 2024, ó, deixa eu colar no chat, deixa eu ver aqui, só um minutinho, que agora deu um probleminha aqui no meu computador. Aqui, chat, deixa eu ver se cola, que é gigante já. Acho que foi. Foi. Ó, tá até em negrito aí uma partezinha e tal. Aqui, deixa eu ver. É isso. Então, olha, essa convenção, esse entendimento, né? Achei super interessante. É, aqui, peraí. E aí, onde entra, né, os advogados, obviamente, para poder apresentar a contestação, né? Porque o autor que está lá no outro país, no caso, né, representado pela AGU, vai estar ali trazendo as postulações dele. E aí a mulher, eventualmente, está aqui no Brasil com o filho, vai poder trazer as alegações dela, a contestação. E a gente vê, no final das contas, que o direito de família, ele também tem muito da justiça federal, né, nesses casos, não está só no campo da justiça estadual, o que é interessante, né? Nessa regulamentação de visita transfronteiriça, vamos dizer assim. Tudo isso, pessoal, me parece que trouxe um olhar muito mais humanizado, sabe? À convenção, sabe? A gente agora analisa essa perspectiva de violência doméstica, traz essa lógica também dessa convivência transfronteiriça, e assim segue. Então, pessoal, assim, sabe, hoje eu tenho certeza que para todo mundo que atua nessa área, falar de algo mais humanizado, é algo mais realista, em que a gente chegue assim para os nossos clientes e consiga dar uma resposta é, firme, sabe, assertiva e segura, eventualmente, que uma mulher em situação de violência doméstica em outro país, ela pode vir para cá, sabe, que assim, que vai ser garantida a permanência dela com o filho aqui, isso, para mim, deixa o meu coração como advogada e, obviamente, a minha atuação, né, muito mais, sabe, tranquila, muito mais, sabe, porque a gente fica muito sensibilizado. E vendo isso, até para terminar, assim, né, eu me lembro que, assim,
pouco antes dessa decisão, pouco antes não, final de 2024, mais ou menos, eu fiz um atendimento de uma mulher que morava no Canadá. E aí ela chegou e trouxe, né, essa visão, né? Ah, eu vivo em situação de violência doméstica, super grave, meu marido já tentou me matar, não sei. E trouxe aquele cenário super grave. E aí ela falando, né, que mais com o filho não, era só com ela, aquela questão, enfim. E aí ela tinha lá no estado, né, no Canadá, o próprio Estado garante essa moradia, no primeiro momento, da mulher, num lar, vamos dizer assim, né, de mulher em situação de violência doméstica, e depois passa por uma segunda, vamos dizer assim, um segundo momento, em que o próprio Estado, ele te custeia um apartamento para você conseguir morar, né, enfim, com filhos, né, enfim, e ali conseguir se restabelecer e montar a sua vida. Mas ela tinha prontuário médico. Olha isso, gente. Ela tinha prontuário médico de situações gravíssimas, e mais de um, sabe? Ela tinha esse comprovante que ela estava nesse estágio 2 já de violência doméstica, sabe? Ela tinha até um emprego, mas era um emprego que ela não tinha condições de, sabe, de arcar sozinha, enfim, com as suas questões. Ainda sofria coação, ameaça e tudo mais, ainda desse homem, e tinha várias medidas de proteção, enfim. E sabe qual foi minha resposta quando ela falou? Eu posso ficar, porque ela conseguiu vir para o Brasil, ela estava no Brasil até, veio aqui passear e tudo mais, aquela questão toda, conseguiu, né, vir. E aí, no final das contas, ela falou: Eu posso ficar aqui? Minha filha vai ficar comigo? É seguro eu ficar? E aí, aquela cara daquele sorriso amarelo que a gente fica quando a gente não tem previsibilidade na justiça. Eu falei com ela. E assim, e meu coração doendo, sabe, naquela consulta. Eu falei: não posso te dar a garantia 100%. E aí ela voltou. E o que que aconteceu? Todo o cenário retornou de violência naquele quadro, né? Enfim, ainda que tinha medidas de proteção, assim seguiu. Hoje, se essa mulher ela volta, para mim, para a doutora Sândala, para a doutora Luana, para todo mundo que atende situações assim, a gente pode falar com segurança. Você pode ficar com seu filho, garanta a sua vida, faça o melhor para a sua vida e garanta o melhor para os seus filhos, sabe? E assim, para mim, isso faz com que a gente tenha um direito de família que realmente faz sentido, sabe? Um direito de família internacional que faz sentido, que a gente possa atuar de maneira que a gente sinta que realmente tem impacto social, entende? Então, pessoal, né, finalizo aqui até com esse caso, assim, para a gente poder refletir e pensar como que é importante a gente realmente falar de algo mais humanizado e algo com previsibilidade. Porque agora a gente está diante de uma decisão tomada em ADI, né? E tomada em ADI em caráter erga omnes, com uma lógica de precedente vinculante, efetivamente. Ah, não cumpriu o juiz federal. Reclamação constitucional, sabe? Tem vias aí para a gente poder fazer valer toda essa questão de que, se tem violência doméstica com indícios, a gente vai estar diante de uma resposta assertiva e que, para o nosso coração, né, vamos dizer assim, a gente se sinta muito mais satisfeita em atuar nessa área. Tá, gente? Então, assim, agradeço muito a atenção e aqui volta a palavra para a doutora Santa. Obrigada, pessoal. Ah, excelente, como sempre. Não tem como a gente não ficar aqui fixado o olhar. Eu tenho certeza que a grande maioria dos colegas, porque é um assunto muito instigante e é um assunto que gera muita dúvida, porque você estava falando, doutora Patrícia, e a gente fica lembrando daqueles casos que realmente chegam ao escritório. E principalmente nessa parte final, porque por mais que, e a gente atende muitas mulheres, né? Somos mães, então a gente também se coloca nesse lugar. E quando você quer dar uma segurança que você não pode, né? Não podia, na verdade, era muito frustrante. E não ter essa segurança jurídica também era muito desafiador, né? Então a gente tem caminhado aí para aspectos realmente que nos garante principalmente essas crianças e essas mães um pouco. Agora, antes de eu abrir aqui para as perguntas, ver uns colegas que têm pergunta, tem uma pergunta no chat também, eu queria voltar aqui uma reflexão que para mim fez muito sentido aqui,
Eu coloquei o protocolo no chat, que a doutora Patrícia encaminhou lá no grupo. Eu coloquei, vale a pena a leitura dele, tá? Mas esse protocolo, você disse com todas as letras, né? Lá de 1980. Então, antigamente, ele foi criado num contexto migratório totalmente diferente do que a gente vê. A intenção originária é proteger a criança daquele pai subtrator, vamos dizer, né? O genitor, que na verdade ele tinha um poder muito maior e ele queria levar essa criança aí com uma retaliação daquela separação, né, para disputa de poder. E hoje é o caso totalmente inverso e a necessidade de se atualizar, porque na grande maioria a gente sabe hoje que são as mães e elas não têm segurança de novo, nenhuma. Então, assim, muito obrigada, de fato, pela sua reflexão, por trazer casos práticos para a gente do dia a dia. E uma pergunta que teve aqui no chat, eu quero fazer a minha também. Quem tiver pergunta, gente, abre o microfone, pode abrir, fica à vontade, tá? A gente tem aqui a Yasmin, que ela perguntou o seguinte, ela falou assim, a idade também é um ponto crucial quanto à visão do STJ? Porque a gente tem aí as questões que bem a doutora disse sobre o tempo, né? A residência habitual, né? E a idade, como que fica nesses casos com a sua experiência, doutora Patrícia? Bem, falar de idade é um fundamento importante para cima também. Até estava interpretando para cima, né? Vamos dizer assim, quando a criança já tem uma maturidade suficiente, ela, normalmente com mais de 12 anos de idade, ela garante aqui, fala, não, eu não quero voltar, eu quero ficar nesse lugar, enfim, e aí escuta-se, né, aquela criança, né, que é o termo utilizado, de 12 anos ou a partir de 12 anos, e aí com isso ela não vai ter esse retorno. Só que a gente tem também vários posicionamentos, quando a gente está falando de criança de tenra idade, de que a criança é novinha, ela está em situação que ela ainda precisa muito da mãe, ela ainda amamenta, que ela, ou seja, quando a gente está diante de tenra idade, a gente tem vamos dizer assim, vários condicionantes que o STJ mesmo e a jurisprudência, sabe, nacional mesmo, já trazem de situações em que existe uma certa limitação de convivência ampla com aquele outro genitor que não aquela criança com a mãe. Porque quando a criança é muito pequenininha, vamos dizer, até 2 anos de idade, normalmente, ela amamenta, sabe? Ela não tem ainda vínculos tão fortes com outras pessoas, salvo com a mãe, né? Então, assim, trazendo aqui esse entendimento genérico do STJ para a criança de tenra idade, tenra mesmo, né? Vamos dizer assim, situação está amamentando e tal, me parece que a gente pode estar diante aqui também de aplicações de exceções, né? Porque assim, poderia colocar a criança em risco, eventualmente, ela ficar sem aquela mãe, ou num cenário, sabe, em que ela ainda amamenta e agora. Imagina, todos sabem que a amamentação hoje em dia ela é não exigida, né? Mas ela é sustentada, vamos dizer assim, pela OMS até 2 anos de idade. Então, me parece que a gente poderia sim pegar essa lógica da eternidade e aplicar aqui também. Mas não tem no campo específico de idade para menos, não tem essa exceção. Entende? Então, a gente teria que encaixar essa exceção dentro das outras, né? Aqui, alguma daquelas outras exceções mais genéricas, eventualmente, né? Que a criança ficaria em situação de risco, sabe? Enfim, pensar em situações aqui das mais diversas e que situações que caiba aqui nessa questão também né, de exceção da convenção especificamente. Não tem idade para menos, como exceção. Seria, ó, a gente pensar, caso a caso, Sim. como é que a gente formularia essa questão aqui. Bom, tem até um ponto para se escrever, achei interessante. É bem individual, muito bom, muito bom. É. A doutora Luana abriu a câmera, ela que trabalha muito com violência doméstica, tem alguma pergunta, doutora Luana? Desliguei o áudio aqui, porque, como a doutora disse, nós estamos, né, no momento dos filhos. Não, não tenho perguntas. Quero só agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesse momento, né? Que a doutora nos proporcionou tanto conhecimento, e trazendo tantas experiências que colaboram com o nosso dia a dia. Deixo aqui meu muito obrigada.
Obrigada, doutora Luana. E é interessante, já que a doutora Luana trabalha com situação de violência doméstica, enfim, é interessante que pelo protocolo, olha que legal, doutora Luana, pelo protocolo, as nossas formas de violência, elas podem ser interpretadas aqui e garantir, e com isso garantir a permanência dessa mulher. Porque eu digo isso porque, por exemplo, violência vicária, agora a gente tem aí Uhum, essa previsão. Pode ser que não exista num outro país, mas a gente poderia puxar porque existe na nossa visão a violência uhum, vicária, eventualmente, sabe? Não só a vicária, mas só estou falando só porque ela é nova, né? Mas alguma forma específica que talvez não tenha num outro país, mas tem aqui no Brasil. Ou seja, é mais um ponto para se escrever, porque assim, olha quanta coisa diferente que a gente tem que perceber que pode ter impacto lá, aqui, né, e não lá no outro lugar, e a gente vai garantir mesmo assim. Então, eu acho bem legal pensar nisso também, né? Aproveitando muito aqui, bom. já que você Muito É, obrigada pelo apontamento. muito bem, legal, doutora Luana adora escrever, vai ser excelente. E se agora escrever, eu queria se saber se eu escrever, pudesse me manda. aproveitar. É aquilo, se escrever, me manda, que eu quero ler. Eu queria aproveitar a oportunidade também, doutora Patrícia, para entender um pouquinho, você disse muito, e como nós temos esse viés, eu sei que tem pessoas aqui também da mediação, da parte colaborativa, que você me disse lá no início sobre um trâmite administrativo, na prática, né? Como que seria essa condução para estimular, né, até mesmo a mãe ou esse pai? Como que na prática isso funciona? Então, olha que interessante, estou até colocando aqui, TRF2. É, olha aqui, em abril de 2025, TRF2, ele inaugurou um serviço de humanização, de mediação humanizada do Centro Judiciário lá do TRF2, né? Como eu falei, para a proteção dos direitos das famílias em situação de subtração internacional de crianças. Isso abril de 2025. E aí, interessante que algumas pessoas, eu tive uma reunião com duas servidoras do TRF2, que elas queriam justamente implementar essa lógica da mediação. Elas viram o meu livro e tal, né, que tem um capítulo específico dessa questão de mediação, e elas falaram: a gente não tem mediação estabelecida nessas situações específicas, e é importantíssimo. E aí elas estavam para poder fazer isso na época da nossa reunião, dei algumas dicas, algumas questões para elas, e aí em abril aqui do ano passado a gente teve, então, essa instituição dessa mediação humanizada, esse serviço específico de mediação. Mas o que acontece? Além disso, a gente tem um guia de boas práticas em mediação, que é um guia que tem lá no site da Conferência da AIA, né, da Convenção da AIA de Subtração, tem lá do ladinho. Aí a gente tem ali um guia de boas práticas em mediação, mas isso no mundo. Em Portugal também tem já um guia de boas práticas lá, em mediação internacional, nesse caso de subtração. Mas, pessoal, aqui no Brasil, a gente tem ainda, né, tá tendo mais agora aí, né, por exemplo, essa do TRF2 é um ponto específico para a gente poder propiciar a mediação, enfim, mas a gente está tendo agora uma novidade, uma tendência em poder propiciar essa mediação no campo judicial. Porque qual é a questão que a gente tem? Antes, era muito incipiente no campo judicial, mas normalmente, lá no campo do DRCI, eles podem encaminhar uma carta de, sabe, para tentar, de uma carta convite de mediação para que aquela pessoa possa participar de uma mediação. Mas isso quando existe a possibilidade de mediação. Porque quando existe o apontamento que a pessoa, se ficar sabendo que aquela outra entrou com o procedimento, ela vai fugir com a criança de novo, sabe, vai fazer uma nova retenção. Não tem isso. Aí normalmente já entra com, né, a AGU já entra na Justiça Federal, já faz requerimento de tutela provisória de urgência, e aí já chega aquele caso que a gente sabe desses casos terríveis, tipo a polícia na casa da mulher apreendendo a criança, sabe? Então, assim, nesses casos, né, quando a gente percebe que às vezes a narrativa é cruel em alguns cenários, né?
que pode ter o contraditório diferido, sabe? Que a gente vê esses casos de crueldade, é porque normalmente a narrativa por detrás estava muito ruim e não teve nenhuma comunicação prévia. Mas quando a situação é regular, sabe? Ah, ela está no Brasil porque é aqui que ela tem vínculos e tal, acredito que ela não vai fazer uma nova transferência ilícita, etc. Aí, normalmente, pode se mandar uma carta convite e aí pode, né, ter ali uma sessão de mediação ou então, pelo menos, né, uma tentativa de formação de acordo, sabe? Ali entre as partes, ainda que não seja uma mediação propriamente dita com o mediador, né? Utilizando propriamente a mediação. Mas aí o que que acontece? E dentro desse campo extrajudicial mesmo, já ali às vezes já consegue encerrar e cada um segue sua vida, sabe? Sem ter que entrar com ação de busca e apreensão internacional, o que para mim, nossa, é espetacular, né, gente? Essa ação de. Pensem, se chega realmente situações de busca e apreensão, eu, e eu tenho certeza que vocês também, vocês ficam reticentes e eu também fico. Porque é uma coisa horrorosa a gente ter polícia para poder pegar a criança, sabe? Óbvio que não é a polícia só, porque aquele, né, pai ou mãe normalmente também está ali para poder auxiliar esse recolhimento dessa criança. Eu estou utilizando até a expressão como um objeto, porque busca e apreensão é uma coisa como se fosse uma coisa mesmo, sendo levada para lá e para cá. E é traumático, etc. Então, assim, quanto mais a gente tentar, sabe, viabilizar formas de que não haja essa execução tão traumática para a criança, me parece o melhor cenário, entende? Eventualmente, nos formulários, já fazer requerimento de mediação, dentro das próprias competências ou atribuições das autoridades centrais, na convenção já consta a lógica da mediação. Isso não só na convenção de sequestro, como também na convenção de alimentos internacionais. Também tem esse estímulo à mediação e tudo mais. Então, pensem comigo, a mediação mundo afora, nessas matérias internacionais, já estão aí, já está, na verdade, com esse olhar mais avançado e tudo. Aqui no Brasil, ainda temos alguns passos, mas a gente já está no caminho. Estão vendo aí, TRF, né, 2, enfim, né, temos aí algumas possibilidades de mediação. Ah, tive que entrar com a ação, né, enfim, não conseguiu no administrativo, no DRCI. Você entra com a ação. E mesmo entrando com a ação, tem possibilidade de mediação. E aí tem uma execução mais humanizada, vamos dizer assim, nem execução, né? Um cumprimento do que foi acordado ali, né? E posteriormente homologado. Então, isso me parece muito, muito saudável, entende? Eu acho que é ótimo. E é isso que acontece. Mas, tá, e temos um ponto. Tem alguns textos, que aí, em questão de estatística, tá? Do Guilherme Calmon Nogueira da Gama, que é um juiz da Rede Internacional de Juízes, da AIA, ele, no texto, ele fala, assim, várias mediações foram bem-sucedidas no campo do DRCI, no campo da autoridade central. Mas eu pergunto para vocês, cadê a estatística? Alguém viu? Porque eu não vi. Eu não tive acesso. Se tem muito, por que que não fala para gente? Por que que não coloca Exato. sabe, lá nas estatísticas de cooperação jurídica internacional do Ministério da Justiça? Seria tão bacana, Até para né? Penso incentivar. eu, mas, né? É. Só pensar mesmo. Ah, excelente, muito bom, doutora Patrícia. Muito obrigada mesmo pela contribuição. Vou agradecer imensamente. E falando em mediação, eu não poderia deixar de aproveitar aqui, porque mediação é o futuro, sabemos, né? Estamos numa caminhada e a gente vê como é um futuro. No dia 3 de julho, nós vamos ter o nosso congresso aqui da mediação no estado do Espírito Santo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva para depois não ficar chamando porque não tem vaga, né? É Então, verdade. se inscreva logo, aproveita, porque precisamos aprender cada vez mais e colocar em prática isso, porque mais do que tudo, eu digo que é a forma mais humana da gente conseguir tratar, né, e mediar, né, as situações, porque o litígio a gente sabe que é frio. Alguns casos são necessários, mas na grande maioria nós temos o poder na nossa mão de sustentar e de ajudar famílias, né? Contribuir. E isso é o que mais me alimenta na minha área de família, né? Esse propósito de ajudar pessoas e não prejudicar mais. Mas muito obrigada mesmo
pelo seu enorme carinho, né? Eu sei quanto foi desafiador aí para você, né? Nós, como mães aqui com os nossos filhos, mas muito obrigada mais uma vez por ter aceito e muito obrigada aos colegas que permaneceram aqui conosco. E eu encerro aqui a nossa reunião com essa palestra incrível da doutora Patrícia. Muito Então, tá. obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Eu que Boa agradeço. noite. Boa noite, agradeço. Um Tchau, beijo. tchau. Tchau, pessoal.